Bem, negócio na pauta de volta, hoje com a história da indústria têxtil no Maranhão. Bem, Daniele, a gente para finalizar aqui a nossa conversa, que rodaria aí mais 1h30, 2 horas, 3 horas, né? Tem muito assunto, a gente puxa um, vem outro. Verdade. Mas o que a história, tudo que a gente está falando aqui, pode nos ensinar, que eu acho que isso é importante também, né? A história é para a gente aprender e não repetir erros, né? O que ela pode nos ensinar, o que nos ensina, caso essa janela de oportunidade que tem agora com a volta da cultura no Maranhão, lá na região de Tasso Fragoso, que inclusive já é o maior PIB per capita aqui do Maranhão, e um algodão de qualidade. O Maranhão já se coloca entre os maiores produtores do Brasil, mas evidentemente a gente sempre pensa assim, não, vamos começar com a cultura agrícola para redundar numa agroindústria, que é o beneficiamento, até chegar a produtos manufaturados. O que a gente não deveria repetir? Eu acredito que a renovação da tecnologia, né, foi um ponto que a gente estava aqui conversando. A tecnologia utilizada nas fábricas, ela ficou estagnada. Então, isso fez com que essas fábricas não conseguissem concorrer com as outras, tanto as do sul do Brasil como as de fora, né, do Brasil. Então, eu acho que investir em tecnologia, né, está à frente, tanto na indústria nacional, né, para que a gente não fique dependente dessa indústria importada, que é o que aconteceu. Então, demandava um grande aporte de recursos, né, empréstimos enormes, e os bancos também ingleses na época ganhavam, eles ganhavam 2, 3 vezes, né, eles forneciam a tecnologia, o maquinário, a construção, a mão de obra e ainda davam o recurso, né? As companhias faziam empréstimos. Emprestava para comprar o que era deles mesmo. Exatamente. Então, o Brasil precisa, de fato, como a gente escuta, né, investir em tecnologia, ficar independente nesse sentido, para que não repita esse tipo de problema, de ficar com débitos e não conseguir competir com outras empresas, né? Acho que a tecnologia tem que estar... É um movimento que não para, né? Está sempre modificando. A partir do que existia antes, a gente tem aprimoramento. Essa é a evolução tecnológica. Pois é, porque se a gente lê um pouco, né, da história da Revolução Industrial inglesa, toda a base foi a indústria têxtil. Aí depois foram surgindo coisa nova, chegou o motor elétrico, né, chegou as ferrovias, mas ela foi uma sequência de aperfeiçoamentos e melhorias de tecnologia. Né? Existia um ambiente propício para isso. Né? Aí a história já é mais longa, aí entra a Revolução Gloriosa na Inglaterra e tudo mais. Vocês chegaram a pesquisar, e aí eu já não falo só você, mas o IPHAN também, sim, de quantas patentes foram registradas na época, ou se existia algum escritório de patentes aqui similar aqui no Brasil? Não tenho conhecimento, acho que a gente não tem essa pesquisa sobre patentes, porque o nosso foco, nesse caso, é a preservação da cultura. Sim. Né? E aí, claro que a patente está relacionada com a questão econômica, mas o que foi evidenciado, nesse caso, é o valor tecnológico, o valor de conhecimento técnico, né? De todo o fluxo de produção, para se chegar desde a matéria-prima até o tecido, a memória coletiva, né, da memória do trabalho, que está muito relacionada, todo o trabalho fabril, não só o têxtil, mas nesse caso a gente tem as fábricas têxteis como um boom, né, de acontecimento aqui no Maranhão. E a arquitetura, o crescimento urbanístico e a formação de uma paisagem, né, porque modificou a paisagem de uma vila que se torna cidade, no caso de Codó, a construção de um bairro novo, bairro alto. Então, onde essas fábricas foram instaladas, a gente tem um crescimento urbano e um impacto grande na paisagem dessas cidades. Então, esses valores culturais é que são estudados. Com relação a patentes, é uma outra, acho que tem o pessoal da área de economia. Porque está tudo interligado, né? Por que isso não aconteceu? Por que chegou na hora que você tem um prédio que ele está desativado há muito tempo, é porque aquela atividade não deu certo. Mas por que não deu certo? Quer dizer, não deu certo durante muito tempo, deu certo. Em algum momento deixou de dar certo. E algumas logo de início fecharam. Eu sou
nascido e criado em São Luís e na minha infância eu morava perto da fábrica Santa Amélia. Então ainda cheguei a ver o finalzinho da Santa Amélia funcionando. A gente passava pela rua e tinha os janelões abertos e via os operários, as operárias lá trabalhando, né? E aí de repente isso, pum, sumiu. Acaba, ainda funcionou por um longo tempo, né? Acabou na década de 60 E e começou em 1902. a Santa Amélia é 1902. 1902, porque antes era um lanifício, trabalhava com lãs e sedas. Aí a matéria-prima era exportada, mas era pequena, cerca de 50 teares. E aí depois o Cândido Ribeiro compra, porque ela fechou, e aí ele amplia, vai para 300 teares, então ele cria uns galpões horizontais, a casa que era uma habitação, né, uma quinta na periferia, né, da nossa cidade, que era bem menor, então era uma residência, e ele transforma numa fábrica com um acréscimo, né, de um lado e do outro tem a ala lateral de pilares metálicos, uma estrutura, então é uma simbiose, que é muito interessante, porque a gente tem a arquitetura tradicional com a arquitetura industrial. É que hoje está lá preservada, né? Tá, porque e é tombada por nós. É uma área que tem atividade de um curso da Universidade Federal do Maranhão. Turismo e hotelaria. Mas aí quando a gente teve conhecimento do seu livro, né, e nós conversamos, eu comecei a pensar em uma série de fatos recentes, né, de que algumas pessoas me procuraram com relação a doações de maquinário de pequenas fábricas, né, de atividades semi-artesanais, né, porque ainda tinha muita intervenção humana e a gente não tem isso aqui no Maranhão. Né? Museu de Artes e Ofícios. A gente chegou até a falar que lá na França tem um museu maravilhoso, que lá em Paris, que é o Museu de Artes e Ofícios, onde tem não só esse tipo de maquinário, mas a revolução em termos de equipamentos, como o pêndulo de Foucault, essas coisas todas. Evidentemente que a gente não tem isso, mas tem esses maquinários que foram se perdendo no tempo e ninguém sabe exatamente onde está, o que virou sucata, e talvez já fosse hora de se ter um espaço em São Luís. Tem muito espaço aqui para muitos museus, né? Eu acho que daria para pensar isso. Seria interessante. Já conversei com algumas autoridades, né, da área de patrimônio histórico, mas eu acho que falta, de fato, hoje esse engajamento nosso da preservação desse tipo de coisa, né, Daniela? Porque, graças a Deus, a questão de preservação de arquitetura, ela está avançando, né? A trancos e barrancos, mas está. A gente tem um acervo muito grande, né, arquitetônico. De fato, a gente não tem essa valorização da nossa tecnologia, do patrimônio industrial, e a gente tem um bom exemplo em Minas Gerais. A gente tem um museu, né, de artes e ofícios que funciona em uma antiga estação ferroviária, então já junta tudo isso. Duas memórias, duas memórias, é um uso que a gente poderia ter para as nossas estações ferroviárias aqui, a gente tem espaço para isso, né? Seria excelente. E as atividades continuam sendo ligadas, né? Porque também a São Luís Teresina, ela foi um produto dessa necessidade. Ela vem com de transportar de Caxias e Codó até chegar a São Luís, né? Quer dizer, uma parte ia pelo Rio Itapecuru, né? Até completar todo Isso, que aí já é outra longa história aqui da ferrovia. Mas ela acontece paralelo. Então, assim, elas foram implantadas, né, à medida que a gente tinha as fábricas e precisava escoar a produção. Então, elas não começaram transportando pessoas, elas transportavam os produtos. E era arroz, algodão, tecido, que iam até os portos mais próximos. E aí, aos poucos, foi fazendo as conexões entre as cidades até chegar da Teresina, São Luís Teresina, né, que já é 1937, que conclui. Mas o início também é em Caxias. Olha como é tudo junto. A primeira estação ferroviária implantada é em Caxias, logo depois da implantação da fábrica de tecidos lá da manufatura, né, da manufatureira. Acho que o primeiro trecho dessa ferrovia foi Caxias... A Flores, que é hoje Timon. Exatamente, que é hoje Timon. Então já ia no sentido de Teresina, né? E aí depois foi fazendo o resto, depois vieram as pontes. Bem, de fato, se a gente olhar hoje a geografia do Maranhão, a gente pegando a Tasso Fragoso, continua ali próximo do Rio Itapecuru, né? Todas as cidades ali ao longo do Itapecuru, aí vem Colinas, Caxias, Codó, elas foram se desenvolvendo por causa do rio também, né? Ao longo do rio a gente tinha as plantações de algodão e ao longo dos rios também as estações ferroviárias.
E as fábricas e também. E as fábricas. Primeiro as fábricas e depois a ferrovia. Elas vieram em... E essa coisa que você falou, Daniela, ela é muito interessante, assim. Por isso que eu perguntei assim, mas quais foram os fatores que levaram a tudo isso? Aí tinha a questão da matéria-prima de qualidade, que tinha aqui e volta a ter, agora com a produção lá no sul do estado. Você tinha a questão da abundância de água, Sim, que o Rio tinha que ter, né, é. abundância de água. Porque a gente fala assim, mas você vê a Cânhamo e a outra fábrica lá do lado da Cânhamo, qual é a outra aqui em São Luís? A São Luís. Tem um rio bacana. Elas ficavam longe, na verdade elas ficavam perto, depois é que fizeram um aterro, né? Mas elas ficavam bem do lado. Tem a Fonte das Pedras, que era utilizada para fornecer água, tinha poço e tinha a própria fonte. E tinha aquela outra do lado da Santa Amélia, que ali em frente ao mercado Central, que depois virou Cioge, tudo mais. A Progresso funcionou por um curto espaço de tempo, uns 4 anos, não funcionou como fábrica há muito tempo. Então, é uma história muito rica e os fatores que levaram ao surgimento dessa indústria, eles estão aí. Tem que ver a questão do mercado internacional, do custo de produção. Hoje, você montar uma fábrica claramente seria toda eletrificada, mas energia não é mais um problema no Maranhão. O Maranhão é superavitário em produção de energia, tem uma estrutura de distribuição de energia muito boa e teria que ver realmente a questão de você ter a tecnologia e preparar uma exportação. Fica aí uma ideia e, além da ideia, também de criar um espaço de memória para a indústria maranhense, que eu acho que é importante. Daniela, muito obrigado. Eu que agradeço, eu acho que é uma excelente ideia esse espaço da memória da nossa indústria e vou ficar aqui na torcida de que alguém compre essa ideia. Vamos nesse movimento, eu estou me movimentando por isso. Parabéns pelo livro. Obrigada. Infelizmente eu estava na época do lançamento lá no Rio, mas pela distância lá da Bienal. E eu fiz o lançamento aqui também, na sede do IFAM. No dia 3 de julho. Fez o lançamento no IFAM e já fiz uma articulação com pessoas lá do Instituto Histórico Geográfico lá de Caxias, para ver se lança, inclusive lá. Inclusive eu falei assim, mas tem que trazer a Daniela para cá e uma das pessoas falou assim, não, isso a gente consegue financiar a vinda dela. Ótimo, vamos fazer mais Tem que agora fazer mais uma edição. Tem que fazer mais livros. Uma reimpressão agora, né? Uma impressão para a gente fazer isso. Pois é, a gente fica feliz quando encontra esses trabalhos e tem a oportunidade de trazer aqui até para lançar ideias como essa do espaço de memória da indústria, uma nova indústria têxtil maranhense. Bem, quero agradecer a presença aqui mais uma vez da pesquisadora Daniele Nogueira Magalhães no programa de hoje e agradecer ao nosso patrocinador, a indústria Psyll com Guaraná Genérico, que propicia a realização desse espaço aqui. Lembrando que todos os nossos programas estão disponíveis nas redes sociais, é só seguir Negócios na Pauta. Até a próxima semana, nos vemos lá.